Mas a Ruiva, ela fazia... A gente não tinha uma sociedade, ela está falando que a gente tinha uma sociedade, a gente não tinha. Mas tudo bem, continuamos amigos, né, ou não? Acho Médio. que não. Acho que... Não, mas ela ficou brava que eu dispensei ela do podcast. Ah, mas a Ruiva sempre tem. Pô, mas de repente... Ela sempre fica brava. De com as repente... coisas. Qualquer coisa que contradiz ela, ou faz alguma coisa nesse sentido, ela fica brava. Ela fica. E quer tirar satisfação. Quer tirar satisfação, e ela sempre tá com a razão, ela é sempre... Fala pessoal, tranquilidade, vamos ver no vídeo de hoje. Ruiva Braba recebe críticas, Bina expõe todo desentendimento, Areta e Fernando fazem observações da Ruiva e muito mais. Confira, já deixa o like e inscreva-se no canal. Estúdio. Você fazia com uma parceira, né? Com a Ruiva. Com a Ruiva. E como chamava? Treinando a língua? Continua treinando a língua. Continua treinando a língua, você só mudou de parceira e de local, ou você tá sozinha? Troquei de parceira e de local. Eu troquei a Ruiva pela minha amiga, minha melhor amiga de infância, nutricionista há 10 anos. Que bom. Depois ela entra aqui para falar com a gente aqui. Vem tem um falar, microfone ela tem aqui. um monte de pós-graduação, não sei nem falar todas que ela tem. Eu tenho umas 9. E você colocou, desculpa, como chama? Ana Paula. A Ana Paula no seu podcast, se você me permite, né? Eu te confesso que eu não assisti a versão nova ainda. Sim. Tá? Mas a Ruiva, ela fazia com você uma parceria que não era um contraponto. Você colocou uma pessoa que tem um nível técnico diferente, com todo respeito à Ruiva. Tá? Mas a Ruiva, eu não sei nem qual é a formação dela, mas ela vai muito bem no humor, vai muito bem nessa coisa de vivência dia a dia de academia. Talvez uma moça com o currículo da Ana Paula complemente melhor o seu podcast, assim como a Areta aqui do meu lado, porque toda essa parte de internet, desses campeonatos internacionais, eu confesso que eu não acompanho muito bem. Eu gostava de acompanhar quando tinha as revistas. Na internet não sigo muito. Então a Areta me complementa muito bem. Então talvez você tenha acertado em cheio aí nesse novo formato. Né? Não sei se você pensou nisso, houve essa intenção ou a Ruiva saiu por outro motivo? Não, foi eu que tive que dispensar mesmo. Entendi. Estava muito complicado. Eu vou contar a história que eu já falei até no meu podcast. Estava tendo muitas reclamações da galera que assistia a gente ao vivo, porque ela repetia muitas histórias dela. Então estava ficando maçante. Para mim, que ficava do lado dela todos os programas, e para quem estava assistindo todas as vezes. Você não tinha opção, né? Eu não tinha opção porque eu tinha que estar lá. E sua audiência simplesmente mudava de canal, né? Infelizmente. Então acabava afastando a galera. Exatamente. Aí eu fiz uma entrevista com o coach Rubens, Sim. que tem experiência com podcast, né? Ele trabalha em 3 podcasts. O Rogério Vilela também foi no meu podcast. Até foi, eu acho que o dia que não teve mais, porque foi a gota d'água para mim, o último, porque a gente tinha uma parceria, a gente não tinha uma sociedade, ela está falando que a gente tinha uma sociedade, a gente não tinha, a gente tinha uma parceria. Eu pagava o podcast sozinha, ela só estava ali mesmo como co-apresentadora do Treinando a Língua. Sim. Então, não envolveu dinheiro, não envolveu nada. Eu pagava tudo sozinha lá, o aluguel, tudo. O investimento era seu. O investimento era meu, então não tinha nada de sociedade, né? E aí, como houve essas reclamações, aí eu falei para ela que não estava dando. Não ia prosseguir. Mas tudo bem, continuamos amigos, né, ou não? Acho Médio. que não. Acho que... Não, porque eu já desafiei ela para lutar também. Não faz isso, você não. Se bem que, olha, você... Ela não aceitou. Você e Mas ela... você falou que ia gostar. Numa piscina de gel, de biquíni, eu vou assistir. Vai dar hype. Já deu. Então, aí chegou Girls on Mood. Os americanos faziam isso, né? Sim. Você sabe que você trabalhou antes da Grow, né? Aliás, muito obrigado à Grow por ter liberado a Bina por vir aqui. Você trabalhou na Prozis, né? Sim, E lá na 4 Europa anos. tem uma feira que chama FIBO. E lá pode tudo. Né? Com as garotas de topless nos stands e tal. Olha. E lá tinha um stand de uma marca, que eu vou lembrar o nome, amarela, da Polônia, Olymp, a marca, e eles faziam todo ano Girls on Mood, uma piscina tipo Regan, que eles enchiam de gel,
uma gelatina amarela da cor da marca, e entravam 2 moças ali. E ficavam se pegando. Se pegando, mas assim, uma queria finalizar a outra de verdade ali. De era para valer o negócio. Olha, ali. que interessante. As feministas adoram. Não. Acontecia na Europa isso, né? Eu vi isso em Essen, na Alemanha. Nunca mais esqueci. Bom, então se você desafiou ela para uma luta, ela aceitou? Não aceitou? Desafiei a Eva Andressa também. Oh, meu Deus. Eva Andressa faz anos que eu não vejo a Eva Andressa. Também não aceitou. Mas isso começou. Mas você desafiou a Eva Andressa por alguma divergência também? Para acertar? Não, por esporte mesmo. Pelo hype, pelo dinheiro. Entendi. Tá rolando muita grana. E ela não aceitou? Não aceitou. Puxa vida, a gente vai pagar essa bolsa. Vamos fazer as 3. Entra 3, sai uma. Ó, desculpa, vai patrocinar o evento. Imagina, claro. Já põe as 3 ali numa gaiola, entra as 3, sai uma. Meu Deus, ele sai uma, você quer cortar a cabeça. Cúpula do trovão, cada uma entra com uma arma branca, assim, isso. Mas tem que ser de biquíni na lama, no gel. Mas ela ficou brava que eu dispensei ela do podcast. Mas a Ruiva sempre tem. Mas de repente... Ela sempre fica brava. De repente... Qualquer coisa que contradiz ela, ou faz alguma coisa nesse sentido, ela fica brava. Ela fica. E quer tirar satisfação. E ela sempre está com a razão, ela é sempre... Ela tem uma outra marca. Ela é Adaptogen, se eu não me engano? Ela é Olinfangen. Entendi. Tem uma outra moça tatuada lá que eu confundo com ela, então, que é da Adaptogen. Não sei. Adaptogen. Ela era. Ela mas ela ficou alguns meses. Então. Ela fez um projetinho. Eu já lembrei onde eu vi ela vestida na O2. Eu vi fazendo vídeo lá. Faz tempo. Fez. Então não estou enganado. Não, ela passou pela Adaptogen. Entendi. Porque talvez você tenha ajudado a ela, né? Porque se ela incorporar isso como um conselho, né, um passo a mais, porque você estava falando, olha, você repete muito as suas histórias, tá? Então, assim, vocês estão ali para agradar a audiência. Você repetindo sempre as suas mesmas histórias, o cara que te acompanha fala assim, puxa, essa história eu já conheço. Tem gente que parou de assistir no Da Julie, que o Da Julie foi, acho que o quarto. O pessoal falou, eu parei no Da Julie. Olha não só. Não assisti mais. Que não dá. Você teve esse feedback do seu público, você sempre interagiu, né? É sempre. Imagina, você traz um convidado para o seu podcast, em vez de você falar do convidado, da vida, você fica falando de você. E ela falava, ela teve problema com droga, ela contava toda vez, problema dela com droga. Aí ela teve um desentendimento não, o Júlio Balestrin abandonou o projeto dela, e ela falava toda vez, e era sempre os mesmos assuntos. Bom, que ela tome isso para o crescimento, que talvez tenha ela vai ter o próprio podcast. Mais uma história para ela. Não, mas você sabe qual foi a gota d'água que eu falei, não quero ela mais trabalhando comigo? Foi o dia do Vilela. Acabou o programa, mandei uma mensagem para ela. No dia seguinte, falei assim, olha, Ruiva, o mais engraçado do programa foi você ter perguntado para o Vilela se ele sabia desenhar. Tipo assim, a gente tem um podcast, a gente apresenta um convidado por semana, tem um tempo gigantesco aí para a pessoa, pelo menos, para passar no Instagram da pessoa e dar uma olhadinha no que a pessoa faz, no que a pessoa fez. Sim. E o Vilela era convidado dela, porque ela já participou do podcast dele, então ela tinha contato com a produção dele e conseguiu marcar. Mas ela não conhecia nada da vida dele. Ela não sabia que ele era cartunista, que ele era criador do Mundo Canibal. Ela não falava nada. Aí ela virou para mim e falou assim, não sei mesmo, porque eu só tenho olhos para mim. Eu falei assim, então não dá para trabalhar com uma pessoa... Narcisista convicta. Narcisista. Com força. Ela aí... está adorando essa atenção que a gente está dando aqui.